Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá, minha gente. Vamos encerrar o módulo 2 agora na segunda-feira, dia 10, tá? E no dia 17 eu vou fazer a correção dessa página 31 na sua apostila, tá? E aí realmente nós vamos finalizar o módulo 2 na nossa apostila, tá? Lembrando que você não precisa tirar foto e enviar por e-mail ou enviar através do WhatsApp do exercício corrigido, porque posteriormente eu vou fazer a correção com vocês. Toda atividade que eu coloco para vocês fazerem lá na plataforma do Plural Maestro, geralmente é uma pergunta, ou duas perguntas, ou três perguntas, não passa disso. Ali, quando você responde, eu estou avaliando vocês, ali está contando pontos, tá? E a questão das atividades da apostila, não precisa enviar. No dia que eu precisar que você envie, com certeza eu vou orientar vocês na videoaula, tá? Então, lembrando que eu vou fazer a introdução dessa página 31. Existe 1, 2, 3 exercícios no final da página 31, eu vou explicar. E no dia 17 eu vou fazer a correção, ok? Então vamos lá. Página 31 da sua apostila. Em 1900, o francês R. Bergson publicou o ensaio O Riso. No texto, o filósofo afirma que geralmente rimos daquilo que escapa do padrão, que é inesperado. O riso espontâneo muitas vezes é tão forte que nos faz deixar de lado sentimentos como a compaixão. Rimos quando uma pessoa tropeça e cai. Chamamos a atenção para isto. Não há comicidade fora do que é propriamente humano. Uma paisagem poderá ser bela, graciosa, sublime, insignificante ou feia, porém jamais risível. Riremos de um animal, mas porque teremos surpreendido nele uma atitude de homem ou certa expressão humana. Riremos de um chapéu, mas no caso cômico não será um pedaço de feltro ou palha, senão a forma que alguém lhe deu, o molde da fantasia humana que ele assumiu. Como é possível que fato tão importante em sua simplicidade não tenha merecido a atenção mais acurada dos filósofos? Já se definiu o homem como um animal que ri. Poderia também ter sido definido como um animal que faz rir, pois se outro animal o conseguisse ou algum objeto inanimado, seria por semelhança com o homem, pelas características impressa pelo homem ou pelo que o homem dele faz. Bergson afirmou que o riso é uma atividade social, não só porque rimos, não só porque rimos mais facilmente quando estamos em grupo, mas também porque sabemos que, dependendo de como agimos, podemos nos tornar alvo de risos. O riso deve ser algo desse gênero, uma espécie de gesto social, pelo temor que o riso inspira. Reprime as excentricidades
mantêm constantemente despertas e em contato mútuo certas atividades de ordem acessória que correriam o risco de isolar-se e adormecer. Vamos lá então aqui. Aqui tem algo interessante que vem falando assim, ó, o que é uma pareidolia? E aí vem explicando, é um fenômeno que todos os seres humanos experimentam relacionado à identificação de rostos ou formas humanas em objetos, sombras ou até mesmo sons. Ela faz com que, às vezes, imagens comuns proporcionem o riso. Aqui a gente está vendo um avião cargueiro, né? E ele está com a parte da frente, o seu bico, né? Aberto. Quando nós olhamos, logo de cara, parece que a aeronave, né, esse avião cargueiro, está rindo, né? E isso se chama pareidolia. Está escrito aqui, ó. Beleza? E realmente, às vezes, a gente olha para algum determinado objeto, né? E às vezes dá essa impressão que aquele objeto está passando para nós alguma coisa, algum fenômeno, né? E como nós estamos falando do riso, com certeza essa aeronave parece que está rindo de alguma coisa. Ok? O Bergson ele fala aqui sobre essa questão do riso é algo social. E a gente sabe que muitas das vezes, quando nós estamos em grupo, nós contamos piadas, vemos algum tipo de vídeo, né? Stand-up, que eu acho muito legal também, e a gente acaba em grupo, em família, ou dentro de um teatro, né? Dependendo do que seja, a gente acaba rindo. Às vezes a gente vai rir até de uma própria desgraça. E é aí que nós temos que nos atentar, porque aqui fala sobre isso, ó. O riso espontâneo, está aqui em cima, o riso espontâneo muitas vezes é tão forte que nos faz deixar de lado o sentimento da compaixão. Então vamos lá para os exercícios da página 31. Vamos lá. Depois de ter lido os trechos do texto, avalie as frases a seguir e indique se estão certas ou erradas, de acordo com as ideias de Henri Bergson. Justifique sua resposta. Rir e fazer rir são experiências essencialmente humanas? Essa é fácil, né? Ele explica lá em cima sobre essa questão, ok? O riso pode transgredir as normas sociais. Olha como eu falei da questão da compaixão lá em cima, tá? Você vai responder certo e errado e, claro, vai justificar a sua resposta, tá? Não pode esquecer de justificar. E a terceira, o riso pode representar uma forma de controle da vida das pessoas. Preste bem atenção naquela questão do bullying, né? Da questão da opressão pelo riso, das chacotas, e você vai conseguir responder aí e lembrando de justificar a sua resposta, tanto na questão 1, na questão 2 e na questão 3. Vamos lá, oitavo ano, fazer a correção da apostila na página 31. Vamos lá. Depois de ter lido os trechos do texto, avalie as frases a seguir e indique se estão certas ou erradas, de acordo com a ideia de Henri Bergson. Então vamos lá para número 1. Rir e fazer rir são experiências essencialmente humanas? Aqui é certo, né, minha gente? Rir e fazer rir são experiências essencialmente humanas. Isso é certo, tá?
Segundo o texto, né, a comicidade, né? O que é comicidade? Comicidade é a qualidade de cômico, né? Do que era engraçado, do que é engraçado, do que provoca riso, né? Do que é divertido. Um exemplo, eu vou naquele teatro assistir aquele ator por causa da comicidade dele, porque ele é cômico, porque ele é engraçado, ele faz a gente rir. Então esse é próprio da natureza humana, tá? Então vamos lá, repetindo de novo. É certo, tá? E aí vou justificar agora. Segundo o texto, a comicidade humana, segundo o texto, a comicidade é humana. Perdão, é humana. Só identificamos graça naquilo que é resultado da ação humana, que julgamos semelhante ao humano, ou ainda que pode ser interpretado com uma paródia do humano. Os animais não fazem paródia, somente nós, seres humanos, tá? Vamos lá, a primeira resposta aqui. Beleza? Vamos lá para a segunda. O riso pode transgredir as normas sociais? Certo. É mais uma resposta certa, tá? Aí vou justificar. Quando rimos de outra pessoa, muitas das vezes deixamos de lado a compaixão ou simples respeito aos outros, tá? Não estou falando que é um caso de maldade, quando alguém cai, dá uma topada, a gente começa a rir na rua. Mas deixamos de fazer a questão do essencial, que é ter compaixão até pela dor do outro, tá? Então é um fato que muitas vezes nós vamos transgredir essas normas sociais, ok? Número 3. Número 3, tá assim a provocação. O riso pode representar uma forma de controle da vida das pessoas? E agora? Certo ou errado? Aí a gente começa a pensar, vamos lá para o nosso ambiente escolar, né? A questão do bullying. Muitas das vezes, pelo fato de eu ter uma opinião diferente, né? Ser diferente do outro, muitas das vezes determinados grupos vão usar do riso uma forma de ter um controle, de impor algo para o outro, até mesmo religiões diferentes, tá? Então aqui, minha gente, com certeza é certo, tá? Ou seja, todas são certas, né? Eu vou colocar aqui a minha justificativa. Aqui é a justificativa. Por termos medo de nos tornar objeto de riso, agimos de acordo com o que é esperado. E muitas das vezes deixamos de lado o que queremos. Porque nós queremos muitas das vezes ser justo diante de tudo aquilo que papai, mamãe ou a religião que eu pratico, que eu acredito, nos ensina, né? Que ter respeito pelo outro, independente do que ele pensa, do que ele acredita. Fazemos ao contrário por causa do grupo que nós pertencemos, né? Aí vem aqui, há nesse controle, tá? Há nesse controle um forte componente social, quando um grupo torna o outro, né, como objeto de escárnio, deboche, né? E nesse caso o riso se converte em ferramenta de opressão. Devemos ter muito cuidado, tá? Para não nos tornarmos esse objeto, através do nosso riso, um objeto de repreensão contra o outro. Devemos sim ter atitude em saber aquilo que nós acreditamos e toda a formação que meu pai, minha mãe, a escola nos dá, nos orienta. A gente sabe que o Sagrado é uma escola confessional e preza muito pela essa questão do cuidado com o outro. Ok? Um abraço a todos, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Valeu!
Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.